Famílias reunidas ao redor de mesas decoradas, crianças empolgadas, procurando ovos de chocolate escondidos pelo jardim, coelhinhos coloridos enfeitando as vitrines. Esta é a imagem que vem à mente quando pensamos em Páscoa, não é mesmo? Mas por trás dessa celebração festiva existe uma história de vida e morte, de escravidão e liberdade, que ecoa através dos séculos e muda completamente o significado do que celebramos. Para muitas pessoas hoje, a Páscoa se resume a um feriado para reunir a família, comer ovos de chocolate e fazer caça aos ovos coloridos com as crianças. Mas há uma verdade muito mais profunda, mais antiga e mais poderosa oculta sob essas tradições modernas. Uma verdade que começou com sangue nas portas, com um povo escravizado clamando por liberdade e que culminou no evento mais extraordinário da história. Nesta jornada, vou te levar desde as areias escaldantes do Egito Antigo até o topo de uma colina chamada Gólgota, para descobrirmos juntos como a Páscoa surgiu, qual o símbolo central e como celebrar a Páscoa verdadeira. Se você está pronto para redescobrir o significado autêntico desta celebração e fortalecer sua fé com conhecimento bíblico, venha comigo nesta jornada fascinante através do tempo. Para entender a verdadeira Páscoa, precisamos voltar no tempo para aproximadamente 1500 a.C., quando os israelitas eram escravos no Egito. Durante 400 anos, eles sofreram sob o jugo dos faraós. Pense no que significa passar 4 séculos em escravidão. Gerações nasceram, viveram e morreram sob o chicote dos capatazes egípcios. A Bíblia nos conta que os filhos de Israel gemiam sob o peso da servidão, clamaram, e o seu clamor subiu até Deus. Êxodo 2:23. Esse clamor não caiu em ouvidos surdos. O Deus que havia feito promessas a Abraão, Isaque e Jacó ainda se lembrava da sua aliança. E Deus levantou Moisés para libertar seu povo. Quando Moisés se apresentou diante de Faraó com a ordem divina, "Deixa ir o meu povo", a resposta foi dura. "Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir?" Êxodo 5:2. Este não era apenas um conflito político, era um confronto entre o Deus verdadeiro e os falsos deuses do Egito. Cada praga enviada por Deus tinha um propósito específico: demonstrar seu poder sobre os elementos que os egípcios adoravam como divindades. A água transformada em sangue desafiava Hapi, o deus do Nilo. As trevas confrontavam Ra, o deus Sol. O Senhor estava sistematicamente expondo a impotência dos ídolos egípcios. Mas o coração de Faraó permanecia endurecido. Mesmo após 9 pragas devastadoras, ele se recusava a liberar os israelitas. Foi então que Deus anunciou a 10ª e mais terrível praga: a morte dos primogênitos. Foi neste contexto dramático que Deus instituiu a Páscoa. As instruções eram precisas e cada detalhe carregava significado profundo. A seleção do cordeiro. No 10º dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, sem defeito, macho de 1 ano. Êxodo 12:3-5. A perfeição do animal representava a pureza exigida por Deus. O sangue nas portas. Tomarão do sangue e o colocarão nas 2 ombreiras e na verga da porta das casas. Êxodo 12:7. Este ato de fé visível marcava quem estava sob a proteção divina. A refeição pascal. Assim o comereis, com os lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis apressadamente. Êxodo 12:11. Eles deveriam estar prontos para a libertação iminente. Durante aquela noite fatídica, enquanto as famílias israelitas permaneciam dentro de suas casas marcadas com sangue, o anjo da morte passou por todo o Egito. Onde não havia sangue nas portas, o primogênito, do mais humilde dos escravos até o filho do próprio faraó, perecia. O nome Páscoa, Pesach em hebraico, significa literalmente passar por cima ou passar adiante. O anjo destruidor passava por cima das casas protegidas pelo sangue do cordeiro.
Pela manhã, um clamor de luto ecoava por todo o Egito. Finalmente, Faraó cedeu. Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Êxodo 12:31. Esta libertação foi tão significativa que anualmente o povo deveria relembrar sua libertação. Pais contariam a história aos filhos, mantendo viva a memória da intervenção divina. Mas este memorial não era apenas uma lembrança do passado, era também uma profecia do futuro. Quando abrimos as páginas do Novo Testamento, encontramos algo extraordinário. João Batista, ao ver Jesus aproximando-se, proclama: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta declaração conecta claramente Jesus à Páscoa instituída séculos antes. Não era uma coincidência ou uma simples metáfora, era o cumprimento divino de um plano estabelecido desde a fundação do mundo. Observe como cada detalhe da antiga Páscoa encontra seu cumprimento perfeito em Cristo. Um cordeiro sem defeito. A lei exigia um animal sem mácula. Pedro descreve Jesus como cordeiro sem defeito e sem mácula. 1 Pedro 1,19. Cristo viveu uma vida de perfeita obediência, sem jamais ceder ao pecado. O sacrifício substitutivo. Na Páscoa original, o cordeiro morria no lugar do primogênito. Na cruz, Jesus morreu em nosso lugar. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. O sangue protetor. Assim como o sangue do cordeiro nas portas protegia do anjo destruidor, o sangue de Cristo nos protege do juízo divino. Muito mais, pois, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos 5:9. A libertação da escravidão. A Páscoa original libertou Israel da escravidão egípcia. Cristo nos liberta da escravidão do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. Não é por acaso que Jesus escolheu a celebração da Páscoa para instituir a Santa Ceia. Os evangelhos nos relatam que chegou o dia dos pães ázimos em que se devia sacrificar a Páscoa. Lucas 22:7, quando Jesus reuniu seus discípulos para aquela refeição significativa. Durante esta refeição pascal, Jesus tomou os elementos tradicionais e lhes deu novo significado. E tomou o pão, e tendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Lucas 22:19-20. O pão sem fermento agora representava seu corpo sem pecado, que seria partido. O vinho simbolizava seu sangue, que seria derramado. A antiga celebração apontava para a futura morte do Messias. A nova celebração aponta para seu sacrifício já consumado. Compreendendo que a Páscoa encontra seu cumprimento em Cristo, como nós, cristãos do século XXI, devemos celebrá-la? Jesus mesmo nos dá a resposta através dos novos símbolos que instituiu. Na noite em que foi traído, durante a refeição pascal, Jesus transformou a celebração. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Lucas 22:19-20. Aqui nasce uma nova cerimônia. Não mais o sacrifício anual de um cordeiro, mas a lembrança regular do sacrifício definitivo já realizado. A Santa Ceia torna-se o memorial cristão que substitui a antiga Páscoa. Paulo explica aos Coríntios: Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios 11:26. Esta cerimônia não é apenas um olhar para o passado, para a cruz, mas também um olhar para o futuro, para a volta de Cristo. Ela conecta a libertação já realizada com a redenção final que ainda aguardamos. Como devemos entender, então, os símbolos modernos associados à Páscoa, os ovos, coelhos e chocolates que dominam as celebrações contemporâneas?
Muitos dos símbolos associados à Páscoa moderna têm origens pagãs ou folclóricas que foram gradualmente incorporadas à celebração cristã. O ovo, por exemplo, era um símbolo antigo de fertilidade e renovação da vida em várias culturas. O coelho, conhecido por sua reprodução abundante, similarmente simbolizava fertilidade. Com a expansão do cristianismo, muitas culturas adaptaram seus símbolos primaveris às celebrações cristãs. O ovo passou a representar a nova vida em Cristo e a pedra rolada do túmulo. Estas associações, embora criativas, não têm base bíblica. Como cristãos que buscam seguir a palavra de Deus, devemos examinar nossas tradições à luz das Escrituras. Isso não significa necessariamente rejeitar todas as tradições culturais, mas sim garantir que elas não substituam ou escondam o verdadeiro significado da celebração. Podemos apreciar momentos de alegria familiar enquanto mantemos o foco no sacrifício de Cristo. Podemos usar tradições culturais como oportunidades para ensinar às crianças o verdadeiro significado da Páscoa. O importante é que o símbolo não se torne mais importante que a realidade que deveria representar. Quando olhamos para trás, para aquela primeira noite de Páscoa no Egito, vemos famílias israelitas reunidas em suas casas, protegidas pelo sangue do Cordeiro. Elas estavam seguras não porque eram melhores que os egípcios, mas porque obedeceram a Deus e aplicaram o sangue nas portas. Hoje, a questão mais importante não é se você conhece a história da Páscoa, mas se o sangue de Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascal, foi aplicado às portas do seu coração. Não deixe que esta Páscoa seja apenas mais um feriado com chocolate. Permita que seja um momento de verdadeira transformação espiritual, um novo êxodo da escravidão para a liberdade em Cristo. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por ser nosso Cordeiro Pascal. Seu sangue nos liberta da escravidão, do pecado e da morte eterna. Ajuda-nos a viver cada dia na liberdade que o Senhor conquistou para nós na cruz. Que nossa celebração da Páscoa seja sempre centrada no Senhor, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Grande abraço.